Olá pessoal, bom dia, espero que estejam todos bem. Vamos se preparar aí para a prova. Eu gostaria de dar um feedback rapidinho, tá? Peguei aqui, pedi a licença aqui para o Cefas, peguei o trabalho dele que tá ok e vou comentar rapidinho alguns erros que eu percebi, né, da maioria, uma grande parte. Teve um pessoal aí que entregou, né, faltando alguns exercícios, aí a nota ficou um pouquinho menor. Mas um erro que aconteceu bastante foi talvez a falta de atenção. Isso é comum, tá? Não é, eu nem considero como um erro, eu considero como um equívoco. é, Foi o seguinte: exercícios do tipo desse daqui, que nós tínhamos situações em que grandes cargas, né, estão divididas, né, em questão do ponto de apoio. Primeiro, um erro comum que aconteceu, um equívoco comum aí que aconteceu, foi o fato de perceber. Então, situações desse tipo, veja, a carga ela está distribuída por todo ao longo de 3 metros, né? Nesse exemplo aqui, tá? Como são 6 kN por metro, então não é que é 6 apenas, tá? São 6 kN para cada metro. Como tem 3 metros, então totaliza 18. Então muita atenção aí, né, quanto a isso. E é obviamente que a gente pode considerar que ela está sendo feita, né, no centro dessa distância, na metade dessa distância, ok? Então a 1,5 m de A a 1,5 m de B. Então isso é uma coisa que aconteceu aí muito bem. Aqui um outro exemplo, que talvez acho que esse que foi o mais comum, mesma coisa. Cuidado, são 400 centímetros, são 4 metros, e a carga é 1 tonelada por metro. Portanto, são 4 toneladas ao todo, né? A mesma coisa aqui, são 3 toneladas por metro durante, né, um espaço de 4 metros. Então, o total é 3 toneladas para cada metro, são 4 metros, então 12 toneladas. Então, aqui a gente pode pensar que são 4 toneladas feitas exatamente no centro, aqui a 2 metros, e aqui são 12 toneladas também a 2 metros. Mas aí, muito cuidado, 2 metros desse meio aqui. E aí, quando você vai fazer? Então, a gente faz lá a somatória de f de x igual a zero, beleza, de f de y igual a zero. Aqui a gente viu que, né, as condições. Quando a gente faz o momento, muita atenção. Não importa onde você escolha o seu ponto de rotação. Por exemplo, aqui o Cefas ele escolheu no ponto AY, aqui no suporte A, né? Então ele escolheu aqui, ótimo. Muita gente escolheu em B, ótimo, não tem problema. Eu só tenho que ser coerente. Então, por exemplo, como eu vou escolher momento, no caso desse exercício, ele escolheu aqui no ponto A, né? No suporte A. Beleza. Então, é a força vezes a distância ao eixo de rotação. Como aqui ele escolheu A, deu zero. Perfeito. Agora, veja, ele pegou essa primeira carga aqui, que são 4 toneladas força. Por quê? Porque é 1 para 4 metros. Então, a cada 1 metro tem 4. Então, são 4, que é feita no centro dessa distância, ou seja, 2 metros. Por isso, 4, porque são 4 de força, toneladas força, e vezes 2, porque é a distância aqui. Aí teve bastante gente que se equivocou na hora aqui, então dá uma olhadinha no seu trabalho lá, que eu fiz aqui, foi um errinho. É equívoco comum, mas tem que prestar atenção, só isso, tá? A mesma coisa aqui, veja, são 3 toneladas força por metro, como são 4 metros, são 12 toneladas força, beleza. Feita aqui, a 2 metros. Como ele escolheu o eixo de rotação aqui, a distância 4 mais 2, são 6. Então, são 12 toneladas força vezes a distância 6. Cuidado que não é essa distância aqui para cá, porque ele escolheu aqui. Nem ao centro, porque escolheu aqui. Então, cuidado a hora que você escolhe, né? E o que acontece? A gente percebe nesse exercício que tem muito mais carga do lado de cá. Óbvio, logicamente, que esse suporte B, ele deve estar sustentando bem mais, porque tem mais carga do lado de cá dele. E aí, teve muita gente que na hora de montar, por conta desses equívocos, deu como resultado maior força, maior resistência aqui,
que é uma coisa que não é lógica, né? Se eu estou do lado que tem menos carga, esse objeto faz menos sustentação, menos reação, tá? Então, bastante atenção a isso. E os erros, quanto ao sinal, eu acho que o pessoal foi bem. Quando que nem, por exemplo, ele supôs aqui uma rotação nesse ponto, então forças que vão girar no sentido horário negativa, forças que estão, essa aqui, por exemplo, a reação em B para cima, ela vai girar no sentido anti-horário positivo. Beleza, quanto a isso, pouca gente, acho que não teve erros não, equívocos não, mas foi essa suposição. Então aconteceu isso no exercício B, no exercício C da primeira lista, né, do primeiro exercício, item B, C e o item D. Aqui também aconteceu bastante equívoco, porque, veja, mesma coisa, aqui a gente pode pensar, o suporte A não tem como dar mais, por quê? A carga está distribuída, aqui sim, se fosse somente essa carga aqui, não tem erro. Acontece que tem uma força extra, né, externa, aqui nesse ponto, que está dando muito mais suporte, muito mais reação para B, né? E o equívoco das distâncias. Então teve gente que, por exemplo, na hora de fazer as f de x e f de y, né, a somatória, deu certinho, o RAx igual a 0, RAY, RA e f de RAx e RBx não existem, né? Quando fez essa força aqui, somatória de y, fez certinho. O momento que foi um problema, né? Porque, mesma coisa, teve gente aqui que não considerou, ó, 1 tonelada para cada metro. São 3 metros, 3 toneladas, força. Distância, muita gente aqui escolheu um lado, mas 1,5, 4,5, teve gente que pôs 1,5, por quê? Porque pôs na metade. Mas eu estou escolhendo um ponto de rotação aqui, então eu tenho que considerar 3 mais 1,5, 4,5. Quem escolheu o ponto em B, mesma coisa, 3 mais 1,5 dá 4,5. Tá? Acho que a grande maioria escolheu em B, né? Aqui no caso o Cefas escolheu em A, não tem problema, né? Só que cuidado. Então, o R de B, como ele escolheu em A, ó, 3, 6, 9. E essa força externa são 12, né? Quem escolheu em B tem 4,5 para essa, 9 para essa e 3 para essa. Tudo bem, tá? Então, bastante cuidado com isso, que às vezes é um equívoco aí que depois, né, dá interferência. Por exemplo, aqui era só para calcular a reação, não tem problema. Quando a pessoa usou, por exemplo, aqui que já tem que calcular os nós, se der esse equívoco, depois complica todos os cálculos dos nós, né, a treliça 1, a treliça 2, 3, enfim, o nome que vocês quiserem dar, não tem problema, tá bom? Então esse foi um ponto que eu observei aí. O segundo ponto tá aqui no exercício, na última lista lá sobre... esse aqui é um equívoco bem suave, tá? Eu desconsiderei aí porque é um erro conceitual. Então, por exemplo, a gente quer calcular lá o esforço cortante, o momento fletor, beleza. Então, eu tenho um momento fletor. Cuidado, que muita gente colocou igual a 0. Não é que é igual a 0. Se fosse igual a 0, P é 0, não tem força nenhuma. O que eu tenho que ver é que o momento fletor, né, esse RB, que no caso aqui, veja, ele vai ser igual. Então, o que eu poderia colocar é, como ele colocou aqui, que o esforço, o momento fletor em B, o esforço que é feito aqui é igual ao P vezes A, vezes 3A, enfim. Muita gente colocou P, 3A, tal, igual a 0. Não é igual a 0. É igual ao momento fletor. Ou mais o momento fletor em B é igual, né, a 0. Aí sim. Então, eu poderia colocar isso aqui que eu achurei aqui, né, que está marcado, mais ou menos o momento em B, a reação em B, igual a 0. Aí sim. Porque senão vocês... O que aconteceu? O grande 99%, acho que só o Cefas fez aqui. Muita gente fez o quê? Isso aqui é igual a 0. E de repente no final apareceu um RB, né, igual a PA. Então muita gente que apareceu lá 2PA igual a 0, RB igual a 2PA. Não é igual a 0. Se fosse isso aqui mais isso aqui igual a 0, aí sim.
tá? Então é só esses errinhos aí que eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. E vai tranquilo, a prova tá bem tranquila, tá bem fácil, mas façam com calma, tá? São vários exercícios aí, eu coloquei bastante exercícios e o sistema vai escolher de 20, 12 aleatórios, então cada um vai ter um exercício diferente aí, alguns iguais, mas grande parte diferente, ok? Pessoal, até mais, qualquer dúvida estou à disposição. E a Ariane, falta só você, querida, vamos lá.